Beleza? Tá. Então, como que agora a gente vai calcular o rendimento da máquina de Carnot? Ué, antes de ser uma máquina de Carnot, ela ainda era uma máquina como outra qualquer. Na aula anterior, a gente já viu como calcular o rendimento de uma máquina qualquer. Então, vamos lá. Rendimento da máquina de Carnot. Com R, né? Tô bolado com aquele R ali que for faltando, mas agora vai. Seguindo aí. Então, para qualquer máquina, vou repetir aqui a aula anterior, tá? Vamos lembrar isso aqui de novo. Para qualquer máquina, o rendimento da máquina era todo o trabalho que a máquina faz, que é o objetivo de vida da máquina, né? Sobre todo o calor, sobre todo o trabalho que ela poderia ter feito. O que é o calor que ela poderia ter feito? É o calor que ela absorve da fonte quente, né? Que eu estou chamando aqui de QQ, calor quente. Se uma máquina retira 800 calorias da fonte quente, seria bacana que ela pudesse fazer 800 de trabalho. Né? Quem tira 800 do quente podia fazer 800 de trabalho e não rejeitar nada. Mas a gente já falou disso em aulas anteriores que essa impossibilidade está presente. Né? Então, tá. Então, o rendimento da máquina é a fração de calor quente que ela consegue converter em trabalho. Mas, pelo desenho lá das máquinas que a gente viu, trabalho é a diferença entre todo o calor que a máquina ganha, que é o calor quente, e todo o calor que ela rejeita. Se a máquina ganha 800 de calor e joga fora 200, a diferença, que é 600, é o trabalho que ela realizou. Então, substituindo isso ali em cima, separando a fração, igual eu já fiz isso mais detalhado em outras vezes, você tinha aqui essa forma de falar de rendimento da máquina. 1 menos o calor frio sobre o calor quente. De novo, eu gosto dessa aqui. Isso aqui para mim faz sentido. Trabalho, que é o que ela faz, sobre calor, que é o que ela poderia ter feito. Isso aqui, para mim, não tem cara de física, né? Cá entre nós aqui, eu sei que tem todo sentido, matemático e tal, né? Mas seu cérebro processa muito melhor isso daqui, na minha opinião, tá bom? Tá, agora passar uma barrinha aqui, né? Tchum, tá vendo? Você fica falando que eu faço linha torta no quadro, ó. Agora é reto, tá vendo? Vantagens. E para qualquer máquina... Não, cara, para qualquer máquina, não, desculpa. Opa, deixa eu voltar aqui. Para qualquer máquina, não, para a máquina de Carnot, certo? Isso aqui ficou feio. Volta, opa, perdão. E para a máquina de Carnot. Vou continuar aqui. Falha técnica do slide atual. E para a máquina de Carnot, o que acontece? O rendimento vai continuar isso daqui, certo? O rendimento ainda é 1 menos QF sobre QQ, do mesmo jeito que o anterior. Só que... Bom, Moca, você falou que gostava dessa daqui, por que você está usando essa daqui agora? Ah, mas na aula passada, quando eu disse que eu estava mostrando que isso aqui ainda existe, porque esse jeito feio ia ter um propósito para a gente, é agora. Para a máquina de Carnot, eu vou estar dando uma preferência para escrever a conta desse jeito ao invés desse jeito. Por quê? Se é de Carnot, existe essa relação aqui, né? Que a razão entre os calores é igual à razão entre as temperaturas. Então, jovem, se a razão entre os calores é igual à razão das temperaturas, eu posso voltar na linha de cima e trocar. Se está calor frio por calor quente, eu troco por temperatura fria sobre temperatura quente. Então, quente, né? Então, o rendimento da minha máquina vai ser 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. De novo, se você sabe o trabalho que a máquina fez e sabe o calor que ela ganhou, você pode estar usando isso daqui, que é para qualquer máquina. Mas a de Carnot você também tem esse golpe aqui. É um jeito de você calcular sem precisar saber qual é o trabalho e qual é o calor. Basta você saber as temperaturas, certo? Vamos executar isso daqui num exemplozinho. Então, olha só, exemplo. Isso aqui é o desenho da aula passada, né? Eu tenho uma máquina aqui operando numa fonte quente, que tem uma temperatura T1, operando numa fonte fria de temperatura T2, né? O calor entra aqui, uma parcela vira trabalho, a outra parcela joga fora, tá? Vamos atribuir valores aqui agora. Vamos supor que esta máquina faz um trabalho de 300 joules, tá? Por ciclo. Essas informações são sempre por ciclo, tá? Que você vai ver nos seus exercícios lá.
E que mais? O calor cedido que ela joga fora é de 200 joules. Então vamos começar com aquela perguntinha motivacional para você falar, caraca, eu sou o gênio da parada aqui, né? Perguntinha motivacional, quanto calor a máquina recebe por ciclo? Pô, não tem nem graça, né, velho? É ver o desenho aqui, ué. Entrou um calor aqui que é o que ela recebe por ciclo. Não sei quanto que é, mas 300 veio para cá e 200 veio para cá. Pô, então me ajuda aí, né, jovem? Se o calor que entra vira essas duas parcelas, e essas duas parcelas, uma é 300, outra é 200, quer dizer que entrou 500 joules na máquina, né? A cada ciclo, essa máquina ganha 500 joules de energia. Manda 300 para cá, desperdiça 200 para lá. Isso aqui não tem drama nenhum. B, e qual é o rendimento dessa máquina? Bom, o rendimento da máquina, né? De novo, é todo o trabalho que ela fez sobre todo o trabalho que ela poderia ter feito. Ela fez 300, certo? Ela fez 300, embora ela poderia ter feito quanto? Ela poderia ter feito 500, né? Quer dizer, ela não vai conseguir, mas seria o que eu gostaria, né? Então, ela fez 300, podia ter feito 500, seria mais bacana, então ela conseguiu aproveitar, né? Simplifica aqui, 0,60% de rendimento. Quer dizer, 60% do calor que entrou aqui veio para cá. E os outros 40%, obviamente, então veio para cá, né? Conservando energia sem perdas aí de outro tipo. Certo? Bom, esse é o rendimento da máquina. Tá. Agora, o que é essa perguntinha maldosa que você vai ver? Porque essa pergunta aqui poderia estar ali na sua listinha da aula anterior, né? Agora, uma que você depende da aula de hoje. É se eu perguntar o seguinte aqui, ó. Letra C. O fabricante dessa máquina aqui, ó, ele promete que a máquina tem esse desempenho quando submetida entre duas fontes de temperatura 600 Kelvin e 300 Kelvin. Isso procede? Pô, sei lá, eu vou saber da índole do cara agora, Moca? Pô, o cara falou aí, falou, e aí? Não, você vai fazer o seguinte. Ele está prometendo esse desempenho aqui, né? De receber 300 joules, jogar 200 fora, aquele que a gente calculou antes, né? Quer dizer, esse desempenho de 60%. O fabricante está falando que a máquina consegue esse desempenho de 60% quando ela está submetida entre 600 e 300 Kelvin. Será? O que você vai fazer? Eu não conheço a máquina do cara, o cara que desenvolveu, ele que veio falar comigo, eu não sei nem apertar um parafuso direito, né? O que o cara falar tá valendo. Então, vamos ver. Olha o que você vai fazer. Você vai pensar o seguinte. Você vai fazer assim, ó. O rendimento prometido é de 60%, né? Uma máquina que faz 300, joga fora 200, é porque ela ganhou 500 e aproveitou 60%. Esse é o rendimento prometido. Agora você vai fazer assim, ó. E se ela fosse de Carnot? E se esse cara, a máquina que ele fez, seguisse os princípios da máquina de Carnot, conseguindo operar ali naquela isotérmica, naquele par de isotérmicas, naquele par de adiabáticas e tudo mais? Bom, se isso acontecesse, eu poderia fazer a conta do rendimento de outra forma, né? Eu poderia fazer a conta do rendimento daquele jeito lá, 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. E essa conta daria o quê? 1 menos 300 sobre 600, né? Que é o que foi me dado aqui no enunciado. Isso daria 1 menos meio, que dá 50%. Ou seja, se essa máquina fosse de Carnot, certo? E ela fosse submetida à temperatura de 600 e à temperatura de 300, o que aconteceria? O rendimento dela seria de 50%. Mas pelo teorema de Carnot, o rendimento de Carnot é o maior que tem. E o cara está falando que a máquina dele tem um rendimento de 60%. Quer dizer, nem a de Carnot não passa de 50%. E a de Carnot é a maior que tem. Então como é que a do cara é 60%? Então essa promessa do cara procede? Não procede. Porque o rendimento está acima do de Carnot. Você faz as contas para a máquina, supondo que ela fosse de Carnot, submetida à mesma temperatura. Se o rendimento do cara for maior que a de Carnot, filhão, ou o cara é um gênio que vai inovar aí nosso conhecimento de física, ou
não passa de um o quê? De um falador de quê? De quê? De fake news, rapaz. Isso aqui, esta máquina é uma mentira. Isto não existe. Até rodar aqui para você, ó. Fake news. Nossa, é só para abusar dos recursos mesmo, né? Brincadeira, impressionante. Beleza, gente? Bom, então é isso daqui, tá? Deixa eu mostrar antes uma coisinha para vocês aqui antes de encerrar. Aquele gráfico, né? Deixa eu colocar aqui, ó.